Bem-vindos a mais um vídeo do Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Contamos aqui no quarto canal do Facincani e também do Jogo Aberto, onde eles trouxeram as últimas informações do mercado da bola do Verdão. E olha só quem está chegando, é isso mesmo. O Palmeiras age bem no mercado e já traz a reposição para Aníbal Moreno. Fique até o final do vídeo, já deixem no comentário a opinião de vocês, vamos embora pro vídeo. Então, Marlon Freitas, de 30 anos, o Palmeiras está acertando a contratação dele. Jogador que o Palmeiras, inclusive, espera já no dia 4 de janeiro, tá bom? Para assinar contrato. Exames médicos devem ser feitos nesses próximos dias, tá bom? Lembrando que entre 30 e 31 ninguém vai trabalhar, mas até esse período, pode ser que no final de semana mesmo, o Marlon Freitas, que está descansando no Rio de Janeiro, no recesso, vá a São Paulo para realizar os exames e acertar tudo direitinho a burocracia para no dia 4 assinar o contrato, com a volta aí de todos os envolvidos na diretoria do Palmeiras desse recesso de final de ano e, portanto, vai ser jogador do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras acerta a contratação com o Botafogo pelo seguinte: o contrato dele terminaria no final de 2026. Tá? E aí, no caso, no meio do ano que vem, o Marlon Freitas poderia assinar um pré-contrato. O Marlon Freitas, nesse ano, já tinha dito ao Botafogo que gostaria de uma transferência. Só que o Botafogo não abriu mão do jogador, tá? Mercados do leste europeu e principalmente do mundo árabe foram atrás do Marlon Freitas. Lembrando que quando, inclusive, o Arthur Jorge no começo desse ano se transfere para o Al Rayyan, ele tinha indicado os dois volantes para a equipe do Catar. Tanto o Marlon Freitas como o Gregory, que foi vendido inclusive para essa equipe, tá? Então o Marlon Freitas acabou ficando no Brasil por mais uma temporada e entende o Marlon Freitas que gostaria de um melhor potencial financeiro, até porque o Botafogo não tem feito movimentos para pagar grandes salários, essa valorização. O Textor é um cara mais mão fechada, inclusive a negociação do Arthur Jorge também se deu muito porque ele pediu um salário maior, quase que equalizando com o Abel Ferreira, e o Botafogo achou imprudente. Então o Botafogo está, mesmo com alguns bons movimentos no mercado, é um time que não está mais tão gastão como se viu, até pelos problemas financeiros que passou recentemente o grupo Eagle, do qual fazia parte o John Textor. Então, Marlon Freitas foi adquirido por cerca de 5 milhões e alguns quebradinhos de euros, que vai dar quase 40 milhões de reais, tá bom? 40 milhões de reais pagos no Marlon Freitas. Um volante que é o seguinte, tá? Que fique bem claro. O Marlon Freitas, ele não é um cara das características do Aníbal. Ele não é um 5, ele é um 8. Ele se assemelha muito ao Lucas Evangelista. Ele sempre jogou alinhado no Botafogo com um cara de mais poderio de marcação pesada, aquele cara que fica em frente à zaga. Por exemplo, jogou muito tempo com o Gregory, que era esse motor de marcação, e nessa temporada com o Alan, aquele ex-volante do Everton, seleção brasileira e tudo mais. Ou seja, dois caras de mais contenção e o Marlon é o cara da saída. Ou seja, o Palmeiras trazer o Marlon Freitas não é que ele vai resolver os problemas em definitivo dessa posição. Ele vai ter um grande cara que vai ajudar bastante nesse setor. Mas o Marlon Freitas ainda vai precisar, e eu também analisando, de um outro cara de característica para fazer essa função ao lado dele de mais marcação. E aí o Palmeiras até, utilizar o Andréas Pereira mais à frente, como ele gosta de jogar e como ele jogou bastante na Inglaterra, como esse 8/10. Ou seja, o Palmeiras pode construir o meio campo com Marlon Freitas, Andréas e um bom primeiro volante. Ou seja, ainda perguntei sobre a história do Fabinho. A contratação do Marlon Freitas não inviabiliza o sonho do Palmeiras de ter o Fabinho, tá bom? Que isso fique bem claro. O Fabinho é um jogador de uma negociação muito mais complexa, como a gente explicou, tem que abrir mão de quase 80 milhões de reais nesta janela de transferências para encerrar o contrato dele com o Al Ittihad, que vence no meio do próximo ano. Ou seja, é algo muito pesado, teria que até haver, quem sabe, uma compensação para o Al Ittihad, para a liberação do cara agora, aos moldes do que fez o Atlético Mineiro com o Renan Lodge. Então, é um negócio de um outro patamar, de uma outra forma de negociação. Marlon Freitas é algo muito mais fácil, até porque agora a relação da presidente do Palmeiras, da Leila Pereira, com o John Textor está ótima. Principalmente pelo que o Flamengo fez nos bastidores desse ano, então eles meio que se uniram, né, para tentar, quem sabe, tirar um pouco de peso do Flamengo. Então, Leila e Textor bem alinhados e a negociação saiu do papel, tá bom? Então, lembrando isso, repito para vocês, a chegada do Marlon Freitas a partir de 4 de janeiro não tem nada a ver
tá bom? Nada a ver com a história do Fabinho. Uma coisa não inviabiliza a outra. Se não der certo, por exemplo, agora o Fabinho, não se descarta o Palmeiras no meio do ano, aí ele sem nenhum vínculo com a equipe do Al Ittihad, Palmeiras tentar contratá-lo, porque o Fabinho é um pedido muito especial da presidente do Palmeiras e também do técnico Abel Ferreira pelas funções. E aí sim, o Palmeiras teria uma grande dupla de volantes, né? Marlon Freitas com o Fabinho mais Andréas Pereira para tentar armar o jogo, aí você começa a desenhar um 2026 bastante diferente para esse setor. Mas por enquanto, a realidade é essa. Marlon Freitas, jogador do Botafogo, que quase foi parar no São Paulo por uma troca aí com alguns jogadores. Inclusive o São Paulo não teve essa bala na agulha. Palmeiras cobriu essa oferta, claro, pagando um bom vencimento pro jogador, mais do que ele ganha no Botafogo para convencê-lo a sair de lá, mais do que obviamente São Paulo poderia pagar, além também desse turu direto pro Botafogo. E aí com isso a negociação sai do papel e o Palmeiras aguarda no dia 4 de janeiro a assinatura do contrato do Marlon Freitas, que, repito, nos próximos dias já deve até fazer exames médicos e ser jogador do técnico Abel Ferreira a partir da próxima temporada. Boa contratação, o Palmeiras finalmente acorda no mercado, mas repito, não soluciona totalmente esta região da equipe em que precisa sim de um grande camisa 5. Marlon Freitas faz muito bem a função, como um camisa 8, sempre jogando com um parceiro de mais contenção. Mas mesmo assim, Palmeiras consegue uma bela tacada no mercado para quem não tinha muita expectativa, como eu, de ter uma belíssima contratação ao término de 2025. Que reforço. Que reforço. Baita de um jogador com personalidade, jogador que nos últimos anos virou a referência do Botafogo, né? Eu sempre falei dele aqui que se eu tivesse a oportunidade de contratá-lo, eu o contrataria. Tem várias funções, tem um perfil de liderança, coisa que muitas vezes falta para o Palmeiras, que ficam dependendo apenas do Gustavo Gomes. Eu acho que o Palmeiras acerta em cheio. Melhor que o Aníbal Moreno que foi embora? Sim, melhor. Consideravelmente melhor? Eu acho melhor. Tem uma participação melhor, marca e ao mesmo tempo sabe jogar, chega ao ataque, tem a bola parada, também é muito forte. Ótimo jogador. Palmeiras vai ficar com o meio-campo muito forte. Andréas Pereira, Marlon, Lucas Evangelista, Veiga. É um time bom. Vitor Birner, nada como ter dinheiro, né? 5,5 milhões de euros por um jogador de 30 anos que só tem mais um ano de contrato com o Botafogo. Para quem pagou, por exemplo, 11,5 no Facundo, 12,5 no Sousa, tá baratinho. Ou não? Boa noite. Boa noite a você, Zé, Rafa, aos fãs do esporte. Eu acho que você precisa mudar um pouco o perfil do elenco do Palmeiras. O que falta no elenco do Palmeiras para mim? Como disse o Zé, jogador de personalidade, que tenha qualidade, que consiga fazer mais de uma função e que sirva de referência para alguns jogadores jovens que precisam evoluir um pouquinho e para alguns jogadores que são tecnicamente muito bons, mas nunca se provaram ainda jogadores para grandes decisões. E o Marlon tem tudo isso. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Se eu fosse dirigente, se eu contrataria, fácil. Sem pensar duas vezes. Bom passe, boa chegada na frente, força de marcação, personalidade forte, liderança, disputou finais, acostumado com o futebol brasileiro, vai agregar experiência. É exatamente o que o Palmeiras precisa. Como disse você, olhando os valores de mercado por um preço bem acessível. Finalmente o Palmeiras traz um jogador para tentar melhorar o time ganhando campeonatos e não apenas para melhorar o time pensando no futuro. Meio que seguiu o exemplo do Flamengo esse ano? Os do Flamengo são os jogadores... Eu estou dizendo, o perfil de jogador. Não estou nem falando de qualidade, falta de Palmeiras. história. Vai chegar, colocar a camisa e jogar, de né? 30 anos, já com um nome consolidado no mercado. Para 2, 3 anos de bom futebol. É isso. Rafael Marques. Tudo bom, meu amigo? As notícias que apuramos dão conta de que hoje pela manhã o Marlon Freitas reuniu-se com o Textor, não sei se presencialmente, imagino que não, e pediu para ser liberado. O que vai acontecer aí nas próximas horas é questão de tempo, o anúncio oficial por parte do Palmeiras deste grande reforço. O que vai agregar o Marlon Freitas a este time, a este elenco do Palmeiras, já bastante farto, já bastante bom.
Tudo bem, Player? Um abraço para você, para o Super Zé, para o Grande B, né, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. Eu costumo dizer que a negociação do futebol é boa quando ela contempla as três partes, né? O objeto, no caso do jogador, o clube que está vendendo e o clube que está comprando. E eu acho que nós estamos diante de um raro caso no futebol brasileiro em que as três partes estão ganhando. O Marlon Freitas ganha porque vai para um clube de alta competitividade, não que o Botafogo não seja, mas o Palmeiras consegue, numa linha de corte mais recente, ser mais presente, participativo, competidor na maioria dos campeonatos. Ganha o Palmeiras porque ele vai ter um jogador que traz qualidade ao meio-campo. E eu acho que muito dessa negociação tem, obviamente, o dedo do Abel, na medida em que a tendência é que o Palmeiras tenha uma equipe mais construtiva a partir do próximo ano. Algumas discussões sobre o modelo de jogo já foram desenvolvidas esse ano, então o Palmeiras deve ter mudanças significativas nesta metodologia prática. E também ganha o Botafogo na medida em que ele está saindo do clube na última oportunidade que o clube tem para vender. O contrato do Marlon Freitas com o Botafogo ia só até o final de 2026. A partir de 1º de julho de 2026, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E aí o Botafogo ficaria, como diriam os antigos, a ver navios. Não sei quem foi que inventou essa expressão, mas é o que se costuma dizer em casos semelhantes a esse. Então acaba sendo bom para todo mundo. Palmeiras ganha um jogador, acrescentando o que os amigos disseram, de muita utilidade. E acho que essa mudança para ele vai ser fundamental. Podemos ver no Palmeiras em 26 o Marlon Freitas que nós vimos no Botafogo em 24, Real. Ô, Rafa, você entende que uma saída do Marlon agora para o Palmeiras mancharia em alguma coisa a idolatria ou do quanto o torcedor do Botafogo gosta dele? Olha, eu acho que o Marlon Freitas só vai ser reconhecido como ídolo do Botafogo quando ele parar de jogar. Isso vale para ele e para todos aqueles que saem do Botafogo, em relação ao time histórico de 2024. Porque ainda está muito vivo, né? Na mente do torcedor, aquele ideal do jogador que fica muito tempo, que segue, que dá sequência, e não vai ser o caso do Marlon Freitas. Ele tem, com a torcida do Botafogo, uma relação de mais idolatria do que desprezo. Os botafoguenses, em sua maioria, eles gostam do Marlon Freitas. Mas tem uma parcela que vai a jogo que não gosta. E essa parcela, ela tem, no componente defensivo do meio-campista, uma espécie de respaldo para o seu juízo de valor, para o seu ponto de vista. Acho que ele vai ter problemas quando tivermos o Botafogo e Palmeiras, sem dúvida. Acho que ele tende a ser mais vaiado do que aplaudido, exatamente pelo fato do Palmeiras e o Botafogo terem feito aí uma rivalidade recente, né? Em 23, 24, até pelas relações entre a Leila Pereira e o John Textor. Então isso vai acontecer. Vai ficar desconfortável para ele no primeiro momento, eu acho. Agora, lá na frente, quando ele parar de jogar, quando contarem a história do Marlon Freitas no futebol, a vinculação dele ao Botafogo vai ser inevitável, peça fundamental do time histórico de 24. Eu só acho, e eu entendo o que o Rafa diz, e entendo muito e não discordo da emoção do torcedor. Se o torcedor começar a raciocinar tudo de maneira muito calculada, ele para de ser torcedor. Ele passa a ser um administrador e o clube precisa de torcedores mais do que de administradores, né? Nesse caso, para mim a troca mostra a diferença de força das instituições. Porque poucos jogadores hoje vão fazer uma escolha afetiva. E também da perda de força do Botafogo? Eu não sei, porque aí depende, eu preciso entender quanto que o Textor quer investir, como vai ser o ano do Botafogo. Posso só fazer uma pergunta, só um minutinho, para o Rafa? Vai lá. Porque é em relação ao Textor, sabe por quê? Porque, pelo menos o que eu lembro, tem muita confusão aí no Botafogo, estão tentando tentando tirar o Textor. Eu não sei nem se o Textor tem o poder de fazer investimento ou não. E aí eu estou perguntando mais para o Rafa, porque tá lá, mas desculpa, Bini, é só porque, como você falou sobre investimento... Completa o Bini e depois o Rafa responde ao Zé. Porque qualquer profissional de futebol hoje que puder escolher um clube para jogar, se ele for frio e ele não pode ser passional quando ele pensa na carreira dele, no melhor para ele profissionalmente, ele vai escolher o Palmeiras ou o Flamengo. Então as propostas desses clubes são muito tentadoras para qualquer jogador. O cara vai trabalhar esportivamente e financeiramente. Estrutura, o aumento que o Marlon Freitas vai receber no Palmeiras é substancial. Porque o Palmeiras quer abrir o cofre, quer gastar e pode contratar o volante do Botafogo, Marlon Freitas. E os ingleses estão de olho em quem? Vitor Roque. Wagner Vieira traz todas as notícias pra gente. Olá, Wagner.
Oi, Lívia! E todo mundo ligado no Jogo Aberto. Olha, nesse primeiro momento, nesse período de férias do futebol brasileiro, o mercado palmeirense foi para resolver algumas pendências internas, como a renovação do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027, a prorrogação por mais uma temporada do contrato do goleiro Marcelo Lomba, a aquisição por definitivo com contrato até 2029 do zagueiro Bruno Fux e também a venda de Aníbal Moreno para o River Plate da Argentina. Agora o Palmeiras pensa fora dos muros da academia de futebol e um primeiro nome que surge como especulação é a do volante do Botafogo, Marlon Freitas, campeão da Libertadores e também do Brasileirão de 2024. Jogador de 30 anos, tem 186 jogos com a camisa do Glorioso, 5 gols e 18 assistências. Ele seria uma opção para o lugar do Aníbal Moreno, que foi para a Argentina para atuar no River Plate. A questão toda é que o Botafogo não tem interesse em negociar o jogador, a não ser que parta do próprio Marlon Freitas a vontade e o desejo de sair do Botafogo. Agora, uma especulação que está na cabeça do palmeirense, que já preocupa todo mundo, é quanto ao jogador Vitor Roque, o atacante que foi contratado nesse ano de 2025 por 152 milhões de reais, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Ele que demorou a engrenar na equipe do Palmeiras, fez o seu primeiro gol apenas na 13ª partida com a camisa do Verdão, mas depois terminou o ano com 56 jogos e 20 gols. Foi convocado para a seleção brasileira e isso chamou a atenção do Chelsea da Inglaterra. Segundo a emissora inglesa Sky Sports, o Chelsea estaria pensando seriamente em fazer uma proposta para o jogador de 20 anos que tem potencial de mercado. Essa que é a nova filosofia do clube inglês, haja vista o sucesso do Estevão, que saiu aqui da academia de futebol para o futebol inglês, para o Chelsea. Chelsea de olho no Vitor Roque. Volto com você, Lívia. Olha, mercado palmeirense começando a esquentar. Valeu, Wagner. Começando a esquentar, esquentando bem, né? Agora, nomes positivos para chegar e para sair, Chico. Dificilmente vão liberar Vitor Roque, né? Que foi um alento do Abel ali. O Chelsea está de olho, faz muito bem. Se destacou principalmente no meio do ano para a reta final do campeonato ali, conseguiu se firmar no Palmeiras, mas Leila não vai facilitar a vida para o mercado da bola, não. A gente sabe que ele ainda tem idade, tem mercado lá fora, mas assim, se você vender o Vitor Roque, por mais interessante que seja financeiramente, você vai ter que repor. E aí vai ter que buscar no mercado de novo e o Palmeiras não pagou barato, ok. Aí você daqui a pouco equaliza na finança, mas e aí? Como é que você resolve o teu ataque? Ele realmente demorou para engrenar, mas acho que terminou o ano de uma forma positiva. Sim. O Palmeiras não conquistou nenhum grande título e tudo mais? Sim, mas assim, não foi por culpa dele. Ele quase foi o artilheiro, Só ganha, né? Exato. E ele foi quase o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo chegando na reta final. Então, ele deu a sua contribuição. Ainda é jovem, tende a encaixar ainda mais no segundo ano, com alguns reforços pontuais, que acho que o Palmeiras vai precisar fazer, mas eu não liberaria, não. E sobre o Marlon Freitas, se conseguir... Pô, aí acho que resolve bem o Lucas Evangelista, que machucou. Desde a saída do Richard Rios ali, eu acho que desarrumou o meio-campo do Palmeiras. Esse cara arrumaria. E aí muda um pouquinho o perfil, né, Chico, Sgarbi? Porque o Palmeiras, normalmente, quando vai no mercado da bola, pegam jogadores para lapidar ainda. Marlon Freitas já é um cara que tem mais experiência, é capitão no Botafogo, tem uma liderança, viveu esse momento de Botafogo, né, Sgarbi? Foge um pouco desse perfil que o Palmeiras normalmente busca, né? Um jogador que chega, que precisa de tempo, vem sendo lapidado para depois dar resultado. Gosto do nome. Nossa, ele tem 30 anos, né, Livel? Ele fez mais de 30 jogos como titular no Brasileiro. Então é um cara que não sofre com a questão física. E o Palmeiras tem o Andreas Pereira, que é um baita jogador ali no meio campo. Só que falta um cara mais de contenção, que o Andreas não é esse cara, né? O Andreas é um cara de armação também. O Marlon Freitas, além de ter uma saída de bola muito boa, ele é esse cara que dá segurança ali pro time do Palmeiras. Baita contratação se fechar, além de ser um perfil de liderança também, né? Não atua no Botafogo, sempre é o cara que foi líder. O Botafogo perde muito com a saída dele, inclusive. E do Vitor Roque, o Palmeiras tem esse perfil também, né? De investir num jogador assim, tal valor, e se chegar uma proposta maior, o Palmeiras vende porque é uma valorização, uma gestão mais, com uma visão empresarial. Só que é isso, para você repor um Vitor Roque tem que ser um nome muito bom, porque ele chegou e, o que fez de gol aqui no Brasil é loucura. E depois de um ano que o Palmeiras tanto bateu na trave, né, essa peça aí vai ser fundamental para a próxima temporada. Esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as últimas informações. Vitor Birne, aí, o pessoal da ESPN, Racincani também atualizando a situação do Marlon Freitas e também o pessoal do Jogo Aberto. Ao que tudo indica aí, finalizando a reunião com o Textor, está pedindo a liberação aí do atleta,
porque o contrato dele vai até o final de 2026, e se ele não sair nessa janela, o Botafogo vai perder ele de graça no final do ano que vem. Então, para o atleta e também para o clube é vantajoso essa venda aí para o Verdão. E o Facincani também destacou um ponto que ele veio, que o Fabinho está totalmente descartado, porque o Fabinho atua ali mais como primeiro volante. O Marlon Freitas é um segundo volante, mais na armação do jogo. Bom, vamos aguardar. Tem a questão do empecilho do salário do Fabinho e dos vencimentos. O Verdão trabalha em silêncio, como sempre, e a diretoria sabe os próximos passos. Mas o que tudo indica, o Verdão agora vai atrás de um zagueiro, primeiro volante e um atacante. Ibanes também é outro nome que surgiu em pauta no Verdão. Vamos aguardar e ver os próximos capítulos. Beleza, turma? Deixa o like, se inscreva no canal e deixe no comentário a opinião de vocês. Até o próximo vídeo.